Hoje nós vamos ouvir Levítico 6 ao 10. Levítico 6. Outros deveres e o tributo do sacerdote no holocausto. Javé falou a Moisés: Dê estas ordens a Arão e seus filhos. Essa é a lei do holocausto. Fica sobre o queimador, sobre o altar durante a noite, até a manhã seguinte, e o fogo do altar deve ser mantido aceso. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e um calção de linho. Depois, retirará do altar a cinza deixada pelo fogo ao queimar o holocausto e a deixará junto do altar. Depois, mudará as roupas a fim de transportar essa cinza para o lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca deve ser apagado. A cada manhã, o sacerdote lhe acrescentará mais lenha, colocará em ordem sobre ela o holocausto, e nela queimará as gorduras do sacrifício de comunhão. É um fogo perpétuo que deverá arder sobre o altar, sem nunca se apagar. Tributo aos sacerdotes na oblação. Essa é a lei da oblação. Os filhos de Arão devem levar a oblação ao altar, na presença de Javé. O sacerdote pegará um punhado da melhor farinha com azeite e com todo o incenso colocado sobre a oferta e queimará tudo no altar, como memorial de perfume apaziguador para Javé. O restante da oblação será comido por Arão e seus filhos, e deverá ser comido sem fermento, em lugar santo, no recinto da tenda do encontro. Não devem preparar com fermento a parte que lhes dou das minhas ofertas queimadas. É coisa santíssima, como no sacrifício pelo pecado e no sacrifício de reparação. Os machos dentre os filhos de Arão poderão comer dessa porção das ofertas queimadas a Javé. É uma prescrição perpétua para todas as gerações de vocês. Tudo que entrar em contato com essas coisas ficará consagrado. Javé falou a Moisés: Esta é a oblação que Arão e seus filhos farão a Javé no dia em que forem ungidos. 4,5 litros da melhor farinha, como oblação perpétua, metade de manhã e metade à tarde. Será preparada na caçarola com azeite e bem mexida. Será triturada em pedaços que serão oferecidos como perfume apaziguador para Javé. O sacerdote consagrado que vier depois de você fará o mesmo. É uma lei perpétua. A oblação será completamente queimada para Javé. Toda oblação feita por um sacerdote deve ser totalmente queimada. Ninguém pode comer dela. Tributo aos sacerdotes no sacrifício pelo pecado. Javé falou a Moisés: Diga a Arão e seus filhos: Esta é a lei do sacrifício pelo pecado. A vítima pelo pecado será sangrada na presença de Javé, no mesmo lugar onde se sangra o holocausto. É coisa santíssima. O sacerdote que oferecer a vítima poderá comer dela. Deverá comê-la em lugar sagrado, no recinto da tenda do encontro. Tudo o que tocar essa carne ficará consagrado. Se o sangue respingar na roupa, a mancha será lavada em lugar sagrado. A vasilha de argila em que a carne foi cozida deverá ser quebrada. E se foi cozida numa vasilha de bronze, esta será depois esfregada e bem lavada com água. Qualquer homem de família sacerdotal poderá comer dela. É coisa santíssima. Mas não se pode comer nenhuma das vítimas oferecidas pelo pecado
e cujo sangue tenha sido levado para dentro da tenda do encontro para fazer a expiação no santuário. Elas deverão ser queimadas. Levítico 7. Tributo aos sacerdotes no sacrifício de reparação. Esta é a lei do sacrifício de reparação. É coisa santíssima. No lugar onde se sangra o holocausto, deverá ser sangrada a vítima do sacrifício de reparação, e o sacerdote deve aspergir o sangue dela em torno do altar. Oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins com a gordura que está sobre eles, e também a que cobre os lombos, e a restante que cobre o fígado e os rins. O sacerdote queimará no altar essas partes, como oferta queimada para Javé. É o sacrifício de reparação. Qualquer sacerdote poderá comer dele. Será comido em lugar sagrado, pois é coisa santíssima. Como foi com o sacrifício pelo pecado, assim será com o sacrifício de reparação. Uma lei igual haverá para eles. Será do sacerdote que com ele fez a expiação. O couro da vítima pertence ao sacerdote que oferece o holocausto. Toda oblação assada ao forno ou preparada em panela ou caçarola pertence ao sacerdote celebrante, e toda oblação amassada com azeite ou seca pertence indistintamente aos filhos de Arão. Regras e tributos no sacrifício de comunhão. Esta é a lei do sacrifício de comunhão que se oferecerá a Javé. Se alguém quer oferecer um sacrifício de ação de graças, deve oferecer junto com o sacrifício de comunhão bolos sem fermento, amassados com azeite, bolinhos sem fermento, untados com azeite, e a melhor farinha embebida em azeite. Além disso, ao sacrifício de comunhão e de ação de graças se acrescentará pão fermentado. De cada uma dessas ofertas, uma parte será oferecida em honra a Javé e pertencerá ao sacerdote que tiver borrifado o sangue da vítima do sacrifício de comunhão. A carne do sacrifício de ação de graças deverá ser comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. Se a vítima for oferecida como sacrifício de promessa ou voluntário, será comida no dia em que for oferecida ou no dia seguinte. Mas no terceiro dia, o que sobrar da carne da vítima será queimado. Se alguém comer no terceiro dia alguma coisa da carne oferecida em sacrifício de comunhão, a oferenda não será aceita, o sacrifício não será levado em conta. É refúgio, e a pessoa que o comer carregará seu pecado. A carne que tiver tocado qualquer coisa impura não poderá ser comida, deve ser jogada no fogo. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício de comunhão, mas se alguém estiver impuro e comer a carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Javé, será eliminado do meio do povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, de homem ou de animal impuro, ou qualquer outra coisa impura, e em seguida comer a carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Javé, será eliminado do meio do povo. Javé falou a Moisés: Fale aos filhos de Israel: não comam gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado poderá servir para qualquer outro uso, mas de modo nenhum vocês deverão comê-la. Quem comer a gordura de animais dos quais se trouxe oferta queimada a Javé será eliminado do seu povo. Onde quer que vocês habitem, não comam sangue de aves,
nem de animais domésticos. Quem comer qualquer espécie de sangue será eliminado do meio do povo. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quem oferecer a Javé um sacrifício de comunhão, deverá levar uma parte como oferta a Javé. Levará com as próprias mãos as ofertas a serem queimadas a Javé. Levará a gordura e o peito, com os quais fará o gesto de apresentação na presença de Javé. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito pertencerá a Arão e seus filhos. Como tributo dos sacrifícios de comunhão, vocês darão ao sacerdote a coxa direita. A coxa direita é a parte que caberá ao filho de Arão que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão. Porque dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel, eu reservei para mim o peito e a coxa do tributo, e os dou ao sacerdote de Arão e seus filhos. É uma lei perpétua para os filhos de Israel. Conclusão dos rituais e do tributo. Essa é a parte de Arão e de seus filhos entre as ofertas a serem queimadas para Javé, desde o dia em que foram apresentados a Javé para serem seus sacerdotes. Foi isso que Javé mandou os filhos de Israel darem a eles, a partir do dia em que foram ungidos. É um estatuto perpétuo para todos os seus descendentes. Esta é a lei para o holocausto, para a oblação, para o sacrifício pelo pecado, para o sacrifício de reparação, para a consagração e para o sacrifício de comunhão. Foi isso que Javé ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que deu a ordem aos filhos de Israel no deserto do Sinai, para que apresentassem suas ofertas a Javé. A consagração dos sacerdotes. Levítico 8. Consagração de Arão e de seus filhos. Javé falou a Moisés: chame a Arão e seus filhos, pegue as vestes, o óleo da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 cordeiros e os cestos dos pães sem fermento, e convoque toda a comunidade para a entrada da tenda do encontro. Moisés fez o que Javé lhe havia ordenado, e toda a comunidade se reuniu na entrada da tenda do encontro. Moisés falou: eis o que Javé mandou fazer. Fez com que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Revestiu Arão com a túnica, colocou-lhes o cinto, vestiu-o com um manto e colocou nele o efode. Depois colocou a faixa do efode e prendeu-a em Arão. Colocou-lhe o peitoral com os urim e os tumim. Pôs-lhe o turbante na cabeça e na frente do turbante a flor de ouro, o sinal da santa consagração, como Javé havia ordenado a Moisés. Em seguida, Moisés pegou o óleo da unção e ungiu a habitação com o que nela havia, consagrando-os. Sobre o altar, fez 7 aspersões e ungiu o altar com seus acessórios e a bacia com seu pedestal, a fim de os consagrar. Depois, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, ungiu-o para consagrá-lo. A seguir, mandou que os filhos de Arão se aproximassem, revestiu-os com túnicas, colocou neles o cinto e na cabeça deles o turbante, de acordo com o que Javé havia ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do novilho do sacrifício pelo pecado, e Moisés o sangrou. Depois pegou o sangue e com o dedo ungiu os chifres do altar para santificar o altar.
A seguir, derramou sangue no pedestal do altar e o consagrou, fazendo por ele a expiação. Pegou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa gordurosa do fígado, os 2 rins com sua gordura, e queimou tudo sobre o altar. O restante do novilho, couro, carne e intestinos, queimou-os fora do acampamento, segundo Javé havia ordenado a Moisés. Mandou então trazer o cordeiro do holocausto. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro, e Moisés o sangrou, e em seguida aspergiu o sangue em torno do altar. Depois esquartejou o cordeiro e queimou a cabeça e os pedaços com a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas, e depois queimou o cordeiro todo no altar. Foi um holocausto de perfume apaziguador, uma oferta queimada para Javé, segundo Javé havia ordenado a Moisés. Mandou então trazer o segundo cordeiro, o cordeiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro e Moisés o sangrou. Depois pegou o sangue e passou no lóbulo da orelha direita de Arão, no polegar de sua mão direita e no polegar de seu pé direito. Em seguida, mandou os filhos de Arão se aproximarem e lhes passou do mesmo sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. A seguir, Moisés derramou o sangue em volta do altar, pegou as partes gordas, a cauda, toda a gordura das entranhas, a massa gordurosa do fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Depois pegou do cesto que estava na presença de Javé um pão sem fermento, um bolo amassado com azeite e um bolinho, e juntou tudo com as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e mandou fazer o gesto de apresentação diante de Javé. Depois, Moisés pegou tudo das mãos deles e queimou no altar, em cima do holocausto. Foi uma consagração como perfume apaziguador, uma oferta queimada para Javé. Moisés pegou também o peito da vítima e fez o gesto de apresentação diante de Javé. Esta era a parte do cordeiro da consagração que pertencia a Moisés, segundo Javé lhe havia determinado. Em seguida, Moisés pegou um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e com eles aspergiu Arão e suas vestes, e também os filhos dele com suas vestes. Desse modo, Moisés consagrou Arão e suas vestes, e também os filhos de Arão com suas vestes. Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem a carne na entrada da tenda do encontro. Depois comam a carne com o pão que está no cesto do sacrifício da consagração, conforme eu determinei. Arão e seus filhos o comerão. Queimem o que sobrar da carne e do pão. Durante 7 dias vocês não sairão pela porta da tenda do encontro, até que tenha terminado o tempo da consagração, porque são necessários 7 dias para a consagração de vocês. Javé mandou fazer o que hoje se fez, a fim de realizar a expiação por vocês. E vocês permanecerão 7 dias e 7 noites na entrada da tenda do encontro, e respeitarão as proibições de Javé, a fim de não morrerem. Esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que Javé havia mandado por meio de Moisés. Levítico 9. Consagração dos sacerdotes e primeiros sacrifícios. No 8º dia, Moisés chamou Arão, seus filhos
e os anciãos de Israel e disse a Arão: Pegue um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto, ambos sem defeito, e ofereça-os na presença de Javé. Em seguida, fale aos filhos de Israel: Peguem um bode para o sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um touro e um cordeiro para o sacrifício de comunhão, todos para serem sacrificados na presença de Javé, e também uma oblação amassada com azeite, porque Javé aparecerá hoje a vocês. Levaram até diante da tenda do encontro o que Moisés havia mandado, e toda a comunidade veio e se apresentou diante de Javé. Moisés disse: Cumpram tudo o que Javé lhes ordenou, e ele mostrará sua glória a vocês. Depois disse a Arão: Aproxime-se do altar e ofereça seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto, e a expiação por você e pelo povo. Apresente depois a oferta do povo e faça por ele a expiação, de acordo com o que Javé ordenou. Arão aproximou-se do altar e sangrou o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue. Arão molhou o dedo no sangue e ungiu os chifres do altar. Depois derramou o sangue no pedestal do altar. Queimou sobre o altar as gorduras do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa gordurosa do fígado, conforme Javé havia determinado a Moisés. Depois queimou a carne e o couro fora do acampamento. Em seguida, sangrou a vítima do holocausto. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue, que ele aspergiu em torno do altar. Também levaram a vítima dividida em 4 partes, e também a cabeça, e ele queimou tudo no altar. Lavou as entranhas e as patas, e também as queimou no altar, em cima do holocausto. A seguir apresentou a oferta do povo, pegou o bode do sacrifício pelo pecado do povo, o sangrou e ofereceu em sacrifício pelo pecado, da mesma forma que fez com a primeira vítima. Mandou buscar também a vítima do holocausto e ofereceu o holocausto, conforme o ritual. Em seguida, mandou buscar a oblação. Pegou dela um punhado e o queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, sangrou o touro e o cordeiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão levaram-lhe o sangue, que ele borrifou em torno do altar. Levaram as gorduras desse touro e desse cordeiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa gordurosa do fígado. Colocou tudo sobre o peito das vítimas e queimou no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante de Javé com o peito e a coxa direita de cada vítima, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Arão estendeu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, ele desceu e entrou com Moisés na tenda do encontro. Em seguida, os dois saíram para abençoar o povo. A glória de Javé apareceu a todo o povo. Da presença de Javé saiu um fogo que consumiu o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Ao ver isso, o povo aclamou e se prostrou com o rosto por terra. Levítico 10. Complementos para os rituais. A transgressão do ritual. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensório, puseram nele fogo e incenso, e apresentaram diante de Javé um fogo estranho,
que não lhes havia sido ordenado. Da presença de Javé saiu um fogo que os devorou, e eles morreram na presença de Javé. Foi quando Moisés disse a Arão: é isso que Javé quis dizer quando falou: naqueles que se aproximam de mim serei santificado, e diante de todo o povo serei glorificado. Arão ficou calado. Retirada dos corpos. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e lhes disse: retirem seus irmãos do santuário e os levem para longe do acampamento. Eles foram e os levaram em suas próprias túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés havia mandado. Luto dos sacerdotes. Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: não descubram suas cabeças, nem rasguem as roupas, para não morrerem, e para que Javé não fique irritado contra toda a comunidade. Seus irmãos e toda a gente de Israel deverão chorar por causa do incêndio que Javé provocou. Não deixem a entrada da tenda do encontro, para não morrerem, porque vocês estão ungidos com o óleo de Javé. E eles fizeram como Moisés havia mandado. Proibição de bebida forte. Javé falou a Arão: quando você vier à tenda do encontro, você e seus filhos não bebam vinho nem qualquer bebida forte, para não morrerem. É um estatuto perpétuo para todos os seus descendentes. Isso para que vocês possam distinguir entre o sagrado e o profano, entre o impuro e o puro, e possam ensinar aos filhos de Israel todas as leis que Javé deu a vocês por meio de Moisés. Tributo aos sacerdotes. Moisés disse a Arão, a Eleazar e Itamar, seus filhos que sobreviveram: peguem a oblação que sobrou das ofertas queimadas para Javé e a comam sem fermento, junto do altar, porque é coisa santíssima. Vocês a comerão no lugar sagrado, pois é parte das ofertas queimadas a Javé que fica reservada para vocês e seus filhos. Assim é que me foi ordenado. Em lugar puro, vocês com seus filhos e filhas comerão o peito apresentado e a coxa do tributo. É a parte reservada para você e seus filhos, reservada para você dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel. A coxa do tributo e o peito apresentado, que acompanham as gorduras queimadas, depois de oferecidos com gesto de apresentação na presença de Javé, pertencem a você e seus filhos, como prescrição perpétua. Assim, Javé determinou. Moisés perguntou a respeito do bode oferecido em sacrifício pelo pecado, porém já tinha sido queimado. Por isso, Moisés irritou-se com Eleazar e Itamar, filhos sobreviventes de Arão, e lhes perguntou: por que vocês não comeram a vítima no lugar sagrado? É coisa santíssima, e Javé deu a vocês para que vocês levassem a culpa da comunidade, fazendo por ela a expiação diante de Javé. Uma vez que o sangue da vítima não foi levado para dentro do santuário, é aí mesmo que vocês deveriam comer a carne, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: eles ofereceram hoje seu sacrifício pelo pecado e seu holocausto diante de Javé. Depois do que aconteceu comigo, se eu tivesse comido hoje do sacrifício pelo pecado, seria isso agradável a Javé? E Moisés ficou satisfeito com a resposta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.